Pessoal, meu nome é Valéria, sou estudante de Pedagogia pela Univesp. Eu estou aqui com vocês para falar um pouco de filosofia. E, para começar, eu digo a frase de Sócrates, que é: sábio aquele que conhece os limites da própria ignorância. A palavra filosofia é de origem grega e significa amor à sabedoria. Ela surge desde o momento em que o homem começou a refletir sobre o posicionamento, o funcionamento da vida e do universo, buscando uma solução para as grandes questões da existência humana. A filosofia é uma busca constante, é como a bem-querença, o desejo amoroso da sabedoria. Os pensadores inseridos no contexto histórico de sua época buscaram diversos temas para reflexão. E a Grécia Antiga é conhecida como o berço dos pensadores. Entre os séculos 4 e 5 a.C. ocorreu um grande desenvolvimento cultural. Naquela época existiam vários sofistas e eles buscavam conhecer ao máximo a formação do cidadão pleno e eles, assim, a maioria dos jovens deveriam ser preparados para a retórica, ou seja, falar bem, pensar e manifestar suas qualidades artísticas. Então, nesse período, nasce Sócrates, entre 4070 a.C., e ele torna-se um dos grandes pensadores da Grécia Antiga. E, na verdade, podemos afirmar que Sócrates fundou o que conhecemos hoje por filosofia ocidental. E seus primeiros estudos e pensamentos discorrem sobre a essência da natureza e da alma humana. Sócrates começa a pensar e refletir sobre o homem, buscando entender o funcionamento do universo, dentro de uma concepção científica. Para ele, a verdade está ligada ao bem moral e ao ser humano. Em função de suas ideias inovadoras para a sociedade, ele começa a atrair muitos jovens atenienses, porque Atenas foi uma das cidades onde repercutiu mais essa questão. E suas qualidades de orador e a sua forte inteligência corroboraram para o aumento de sua popularidade. Ele ficou muito conhecido e ele causou uma ameaça para a elite conservadora da época de Atenas, sabe? Que acreditavam que ele era um inimigo público e um agitador em potencial. Ele foi preso, ele foi acusado de subverter a ordem social e corromper a juventude e provocar mudanças na religião grega. E na sua cela, ele foi condenado a suicidar-se e tomou um veneno chamado na época de cicuta. Ele não deixou textos ou manuscritos, mas ele morreu diante de Platão. E Platão viu aquilo como muito injusto e ele, além de seguir, ele começou a relatar e a repercutir todas as ideias de Sócrates. Platão, ele começou também a defender a ideia de que as pessoas têm características diferentes, tamanho, peso, cor, pensamento e tudo mais. E para Platão, segundo ele, uma essência, cada um tem uma essência, um ser. E na verdade, essa essência é uma forma, é o próprio ser. As essências ou as formas existem em uma realidade própria, denominada mundo das essências. Os seres do mundo material a recebem e realizam de alguma maneira aqui neste mundo. No pensamento platônico, o homem estava em contato com dois tipos de realidade, o inteligível e a sensível. A primeira, a inteligível, não muda, mas a segunda são coisas que nos afetam os sentidos. E o foco de Platão são coisas como o ser humano, o bem, a justiça. No livro conhecido A República, do filósofo Platão, ele tenta explicar na alegoria do mito da caverna esse mundo inteligível e sensível. E essa alegoria é considerada uma das mais importantes da história da filosofia, porque através dessa metáfora é possível conhecer uma importante teoria platônica, como através do conhecimento, a busca, a saída da caverna, a gente capta a existência do mundo sensível, conhecido através dos sentidos, e do mundo inteligível, conhecido somente através da razão. E neste contexto, vamos falar um pouco de formação. O que é formar? No dicionário de filosofia de Ferrata Mora, é afirmado que um dos sentidos da forma é a ideia platônica, a essência, para se referir à figura latente e invisível. Nos seres, só é captável pela mente, a qual Platão se refere com a palavra grega eidos. Cada ser é constituído de matéria e de forma. Para Aristóteles, diferente de Platão, não há um mundo das formas ou das essências. As formas são, de alguma maneira, em cada ser. A forma constitui o ser juntamente com a matéria da qual ele é feito. Então, a conclusão aqui é pensar sobre o legado deixado por todos esses filósofos que, a partir de suas ideias, seus pensamentos, fazem a gente repetir e refletir sobre o conhecimento, o que o processo de formação dos seres humanos nos agrega hoje em dia.
sua forma, essência, e algo assim que distingue da matéria, mas que juntamente com ela configura algo. Para nós, futuros pedagogos, cabe um caminho muito longo a percorrer, onde encontraremos várias formas. E, de qualquer maneira, não deveremos influenciar nem alterar, porém deveremos dialogar, questionar, duvidar e assim entendermos que não somos seres únicos e que cada um de nós tem uma essência, somos inatos. E o que é inato? É o que nasce com o indivíduo. Até mais!